Bom, pessoal, boa noite. Bem-vindo a mais uma aula de Mecânica dos Solos avançado, né? Introdução à obra de terra. Nossa aula de hoje vai ser sobre resistência dos solos, né? Na parte de laboratório. O nosso programa de aula, pessoal, se resume. Deixa eu só tirar aqui o. Se resume nessa fundamentação teórica aqui, tá? Experimentos básicos, né, de resistência de areia, a teoria sobre ensaio de cisalhamento direto. A gente também são exemplos práticos aqui, né? Que a gente vai apresentar uma teoria sobre esse ensaio, de como é esse procedimento. Aí, em seguida a gente vai dar seguimento a esse ensaio de cisalhamento direto, né? Que é um dos principais ensaios para dar os parâmetros de resistência do solo, né? A gente vai observar o ensaio de cisalhamento direto, equipamento, tudo aí. A gente vai dar continuidade, né? Isso foi feito na Universidade do Ceará, né? Experimento básico, né? O primeiro experimento é um funil para fazer uma queda livre, né? De 2 centímetros da areia, né? Isso, se fosse um vídeo, vocês iam ver que ele despejar toda a areia, né? Deixando o material cair, em queda livre, formando aí um pequeno monte, né? Conforme vocês podem visualizar aí, vocês vão ver um monte de material arenoso, né? Formado aí, né? E você vai notar que de cara que esse monte tem uma inclinação, né? Que são resultante do atrito entre as partículas de areia, né? E se nós analisarmos o seguinte, a geometria desse monte, o que a gente vai perceber, né? A gente tem uma altura de 51 milímetros, se eu não me engano, 133 milímetros de diâmetro, né? Com base nessas dimensões, a gente fez aí ó, uma cotangente para determinar esse ângulo aí, que foi um ângulo de aproximadamente 32 graus, tá? Então, esse experimento é bem simples, tá? Não é um ensaio laboratório, só enfatizando aí para vocês, é um experimento básico, é só um primeiro contato, mas que permite a gente estimar o ângulo de atrito entre as partículas de areia. Uma vez que o solo arenoso, pessoal, a resistência desse material, ele se dá principalmente com relação ao atrito, né? O contato entre as partículas. Né? Nós não temos resistência coesiva de atração com essas partículas. É uma coesão por contato, né? Então, o ângulo de atrito entre as partículas aqui, ela se assemelha ao ângulo de acumulação desse material despejado aí, em queda livre, que dá aproximadamente 32 graus, tá? A próxima experiência que nós vamos fazer é o seguinte, a gente vai chamar experiência 2, que é o de placa inclinada, né? Trata-se nada mais que mesmo que uma placa de vidro, né? Vocês vão ver ali, e uma camada de solo arenoso, né? Como vocês viram lá no exemplo. Né? À medida que eu vou inclinando essa placa, né? O solo tende a se destabilizar e deslizar para essa placa, né? Tá certo? E quando chega a um certo ângulo, ele desliza completamente, né? Deixa eu só. Vai chegar. Opa, desculpa. Vai chegar mais ou menos a 28 graus para começar a deslar, né? Nós podemos aproximar esse ângulo do ângulo de atrito das partículas, né? Obviamente que isso é um ensaio simples, né? É só uma. A placa vai ter um coeficiente de atrito um pouco menor do que da areia, então é um ensaio bem simples, né? A tendência desse tipo de experimento é que o ângulo de atrito seja um pouco menor que a realidade, né? Esse experimento é só para mostrar a validade daquele primeiro experimento, né, da teoria do solo, em que a gente analisa o solo na superfície inclinada. Né? A fundamentação teórica, vamos usar o ensaio de cisalhamento direto. Né? Os ensaios laboratório, pessoal, tem por objetivo determinar, avaliar a resistência ao cisalhamento de solos, reproduzindo as condições de tensão e de compressão de campo. Entre os principais ensaios que a gente tem é cisalhamento direto e de compressão triaxial. No caso da aula de hoje, a gente vai falar sobre o cisalhamento direto, né, que é um ensaio um pouco mais simples do que o ensaio triaxial. O ensaio de cisalhamento direto,
ele é o ensaio mais comum de determinação de resistência dos solos. Ele consiste na imposição de um plano de ruptura em uma amostra prismática, podendo representar a condição de campo. O que ele fala representar a condição de campo? Vamos imaginar aqui um talude, conforme vocês estão vendo aí. Essa linha vermelha aqui, ó, ela representa uma possível zona de falha, né? Uma superfície potencial de ruptura, né? Para esse talude. Então, esse cisalhamento direto, pessoal, ele é perfeitamente aplicável em situações que você queira analisar superfícies horizontais de cisalhamento. Isso porque o ensaio de cisalhamento ele é basicamente analisar uma amostra, pessoal, conforme vocês estão vendo aqui, ó, e isso é uma célula bipartida, né? Na parte superior dessa amostra, nós aplicamos uma força, né? Uma tensão cisalhante aqui em cima, né? Que vai romper, né? Ela vai cisalhar essa amostra, ela desloca essa amostra e vai se romper nessa superfície horizontal, né? Entre as vantagens e desvantagens desse ensaio, nós podemos listar o seguinte, né? Vantagem. O ensaio se mostra um procedimento de forma simples e prática em relação ao ensaio triaxial, com resultados bem razoáveis, né? A desvantagem desse método é que consiste na imposição de um plano de ruptura e a garantia de não saturação das amostras, né? Isso daí a gente vai discutir mais adiante, né? Aqui alguns detalhes da preparação da amostra, né? Alguns componentes da célula de cisalhamento. Nós temos uma caixa de partida, nós temos aí cabeçote, nós temos placas, né? No fundo da célula, né? A preparação da amostra, basicamente, consiste na montagem dessa célula aqui, conforme vocês estão vendo, né? Colocamos a amostra no interior desse equipamento, né? Para ser analisado, né? Essa amostra pode ser tanto de amostras formadas como amostras indeformadas. A estrutura que ela permanece intacta, né? Após a colocação da amostra de cisalhamento, né, a gente vai regularizar a superfície aqui dentro, né? E esse cabeçote vai ser colocado aqui dentro para aplicação da carga, né? Aqui só é um esquema gráfico, pessoal, para vocês entenderem como nós vamos fazer na sala de hoje, né? Nós temos um carrinho aqui, né? Esse carrinho ele permite um deslocamento horizontal, né? No interior desse carro, nós vamos colocar nossa célula de cisalhamento, né? Na parte inferior da célula a gente tem uma placa porosa, né? Uma pedra porosa, né? Em seguida, né? Nós temos a amostra de solo e é colocada exatamente no meio do ponto de cisalhamento, né? Nós temos a parte superior da caixa de partida, conforme vocês estão vendo aí, outra pedra porosa, outra placa e o cabeçote que irá promover a aplicação da carga vertical. Ligada à parte superior aqui da nossa célula de cisalhamento, né? Nós temos aqui um anel de nanômetro. Esse equipamento vai permitir para a gente analisar qual é a força horizontal que está sendo aplicada, né? Para cisalhar esse corpo de prova. Uma vez montada essa célula de cisalhamento, né? A gente tem a primeira fase, que é a fase de inundação, né? O corpo de prova é colocado na condição submersa, né? Para saturação. Então essa saturação a gente chama de saturação por inundação. Como nossa célula bipartida ela permite drenagem tanto por cima como por baixo, a água ela vai percolar pelo meio da partida por baixo, né? Okay? Então a drenagem aqui ela é livre, pessoal. Isso faz com que o material ele reduza a resistência ao mínimo possível. Então o solo no seu estado mais seco ele é bem mais resistente, né? Você molha, né, lubrifica as partículas, né, tende a cair a resistência. Né? Que é normal, pessoal. Essa lubrificação ela deixa as partículas mais soltas, né? E no momento de cisalhamento com essa lubrificação, os grãos de areia, vai fazer com que eles deslizem mais facilmente entre as partículas, certo? A segunda etapa é o seguinte, a fase de adensamento, aplica-se uma tensão vertical, né? Sigmão, como nós temos a força e temos essa área do cabeçote, então nós teremos uma tensão, né? Se nós tirarmos o solo de uma barragem, um aterro, de uma região que você queira analisar a resistência,
e nessa região já era aplicada uma tensão de 50, 100, 200 kPa, você pode estar reproduzindo essa tensão aqui na nossa amostra aqui, certo? Então, o que ele vai fazer, né? Com a aplicação da carga, naturalmente o solo ele vai sofrer um adensamento, né? Um recalque, né? E a terceira fase, pessoal, é a fase de ruptura, né? Promove-se o deslocamento horizontal da metade da amostra, provocando a ruptura. Uma força aqui horizontal, né? Uma célula de partida, o que vai acontecer, né? Vai permitir o deslocamento da parte de baixo. Enquanto a parte de cima, ela está aqui, ó, restringida por essa haste ligada ao anel de nanômetro. Esse anel é um material deformável, certo, pessoal? Como se fosse uma mola, né? Você vai ter uma pequena recuperação dessa deformação devido à deformação do próprio anel. Então nós temos aqui, ó, depois você não tem, né? Uma deformação axial e uma pequena recuperação, né? Devido à reação do anel no sentido contrário, né? Da força P, né? Para vocês entenderem menor, vamos ver aqui o seguinte. O anel ele consiste nesse equipamento aqui, ó, conforme vocês estão vendo aqui, ó. Um anel flexível, né? Material metálico. No meio desse anel tem um extensor para medir essa deformação que ele vai sofrer, né? E aplicado aqui dentro, né? Atendendo a movimentar, né? Dependendo dessa deformação que você está por esse relógio, isso vai traduzir em força e, consequentemente, em tensão, né? Seguindo o princípio de Young para molas, né? Então, quando você tem uma deformação para mola, né? Em função dessa deformação da mola, você sabe a força aplicada, né? A mesma coisa para esse anel de nanômetro, né? Quanto mais, quando você aplica, a deformação que acontece nesse anel, você permite avaliar quanto de força está sendo aplicado, certo? E sabendo a constante do anel, essa variação aqui, né? Você vai achar a força, né? Você chama força cisalhática, tá certo? Ao longo dessa superfície aqui de ruptura, né? Um pouco de prova. Agora, no ensaio de cisalhamento direto, a gente vai fazer o seguinte, né? Vamos realizar o ensaio, né? A primeira etapa é a montagem da célula, né? Cisalhamento. O laboratório está mostrando aí a célula em si, né? Ele tirou os parafusos aqui, em diagonal, né? Onde é feita a fixação na parte superior. E aqui a base, né? Onde tem uma e duas pedras porosas, né? Aqui, ó. Fundo, placa, pedra porosa, cabeçote, caixa de partida. Certo? Ok? Vamos lá. Só para não esquecer, deixar vocês memorizar mais um pouquinho. Enfim. Tá, vamos lá. Identificada aquela parte dessas células de cisalhamento, pessoal, o laboratorista ele vai montar novamente, certo? Ele vai botar o fundo. Vocês notam aqui que ele já botou as placas, né? Que vai permitir a passagem de água. Vai botar a pedra porosa, depois uma placa e vai permitir que a água percole por ela, né? Na parte superior, né? Vai botar da outra metade da célula, né? Ele vai prender na diagonal, que é a parafusada aqui por esses dois parafusos aí, para fixação, né? Da célula de partida, né, pessoal? A próxima etapa é a preparação da amostra, né? E antes de nós prepararmos a amostra aqui dentro, né? A gente vai fazer a mensuração das dimensões, né? Que tem que fazer. Só para ilustrar que ele mediu, né? As dimensões lateral, tanto de comprimento como largura, né? E agora conhecendo essa geometria, né? Nós vamos trabalhar com a amostra arenosa, né, pessoal? A mesma amostra que nós trabalhamos com as experiências 1 e 2, né? Nós não alteramos a umidade da amostra, né? Está no estado seco, né? Então ele trata-se da amostra arenosa.
ver, você nota que o laboratorista, né, que ele vai colocando essa amostra aqui dentro, com o compactador ele vai acomodando essa amostra aí, né, compactando. Depois dessa compactação, aí vocês vão ver o detalhe, né, dessa superfície corpo de prova. Ele vai fechar aqui, vai botar outra pedra porosa e depois o cabeçote, né, para a aplicação da carga normal. Nossa amostra, ok? Então, turma, a gente está vendo aqui o equipamento que irá promover o cisalhamento da amostra. Essa primeira etapa da amostra é a saturação da amostra, né? Para a saturação, pessoal, a gente tem esse carro móvel aqui, ó, onde a célula de cisalhamento irá permanecer. Então o laboratorista aqui, ó, não tinha, né? Vocês estão vendo que estava vazio. Ele botou sobre o cabeçote, ele vai botar um braço para aplicação de carga, né? Uns pisos aqui, né? Para promover justamente essa tensão, né, que será aplicada, né, durante o ensaio, certo? E aqui o relógio, extensão vertical, para verificar essa variação de altura, né, durante o ensaio. Esse é um detalhe aí, né? Está ajustando aí o anel de nanométrico aí. Ele vai encostar, né? Faz a regulagem, né? Então ele faz isso com a precisão de 0,0 milímetros, né? Detalhe aqui do extensômetro, né? Vamos lá. Antes de iniciar o cisalhamento, ou qualquer outro procedimento, pessoal, o técnico ele tem que certificar que o carrinho está plenamente ajustado, né? Então ele vai encostar o carrinho conforme foi ilustrado aqui, ó, no equipamento do anel de nanométrico, né? Esse equipamento que a gente já falou, né? Esse anel ele vai medir a força horizontal, né, que está sendo aplicada na nossa amostra de solo, certo? Aqui tem um detalhe, né, do equipamento, né, extensômetro, um pouco mais preciso, né, onde ele vai verificar a deformação desse anel. Concluídos esses ajustes, o que nós vamos fazer agora? Promover a saturação por inundação, né? Conforme a gente viu no nosso esquema da aula, né? Então nosso técnico vai fazer o quê, né? Ele encher vai encher tudo isso aqui de água, né? Isso aqui, ó, vai ficar tudo saturado, né? Tudo cheio de água, saturando todos os polos da amostra de solo. Dependendo do tipo do solo, pessoal, essa saturação ela pode levar até horas, né? Mas como se trata de um solo arenoso, pode demorar alguns minutos. Então é bem mais rápido que qualquer outro tipo de solo. No estado quase fofo, então a saturação acontece de uma maneira muito, muito rápida, viu? Solos argilosos tem algumas horas para poder fazer essa saturação completa. Passado o tempo da saturação, o corpo de prova já saturado, né? A gente vai iniciar esse adensamento da amostra, pessoal. Nós vamos aplicar um carregamento, né? Para simular a carga desse solo em campo, pessoal. Então tá aqui o peso aqui sendo colocado aqui no braço, né? É um peso da ordem de 19,5 kg. E com isso, a intenção da gente é aplicar uma tensão vertical, uma tensão normal na amostra de solo, da ordem de 100 kPa, certo? Então aqui, ó, que ao aplicar a carga, pessoal, vocês vão notar aqui, ó, que o extensômetro ele já registrou aqui uma alteração, certo? O solo ele sofre um recalque, ou seja, o solo está sofrendo um adensamento, né, sob uma carga de 100 kPa. O processo de adensamento ele é similar ao processo de adensamento normal, como a gente viu com a prensa odométrica lá, aquele primeiro ensaio. É preciso fazer o adensamento, marcando o tempo, variação de altura, corpo de prova e a variação de carga até que ele se estabilize, né? Até que as tensões cessem completamente. Né?
após a conclusão desse processo de saturação, nós vamos iniciar a última etapa, né, que é a etapa de ruptura do solo, né? Aqui eu não mostrei o detalhe, mas aqui o técnico ele tirou os parafusos, né, da parte superior, justamente para quando for fazer essa aplicação de carga, ele deslocar esse plano, né? Ele vai ligar o motor para promover esse deslocamento, né? Esse deslocamento vai ser medido por essa extensão daqui, pessoal, e a força aplicada pela parte superior vai ser medido pelo anel de nanométrico em função da sua deformação. Vamos lá. De acordo com o movimento que ele for fazendo, né, vai acontecer o seguinte. Eu vou apresentar aqui um gráfico, né, em tempo real para vocês. Ó. E à medida que o ensaio for acontecendo, nós iremos aqui, ó, tensão isolante aqui, ó, que é medida aqui, ó, pelo anel de nanômetro, né, em função do deslocamento do carrinho, ok? Então vamos lá, vou fazer o seguinte. Vamos iniciar o ensaio, né? Ligou o motor. Aí o que vai acontecer, né? Esse motor está empurrando esse carrinho horizontalmente, né? E a cada intervalo de 0,25 milímetros de deslocamento desse carrinho, a gente vai fazer uma leitura do nosso gráfico. Bom, quero destacar para vocês o seguinte: se a gente analisar o seguinte, se olhando para o gráfico, vocês vão perceber que a tensão cilíndrica ela cresce muito rápido no começo do ensaio. Por que isso acontece? Porque se nós compararmos a velocidade do carrinho em função do extensão que a gente está destacando, vocês vão perceber o seguinte: a velocidade com que o anel de nanômetro se deforma é muito semelhante, né? Porque o solo nessa fase do ensaio ele está oferecendo muita resistência a cisalhar, né? Então, no decorrer do ensaio, essa tensão cisalhante tende a se estabilizar, né? Você vai perceber o seguinte, ó, a gente está indo para uma tensão cisalhante aí, para 2,62. Está registrando as leituras agora muito lentamente, ó. A tensão cisalente está tendendo a ficar constante, ficar horizontal. Por quê? Porque neste momento o solo praticamente se rompeu, né? E o que vocês estão vendo aí é só uma constância da tensão cisalente em função disso. Nós temos aqui o cubo de prova, né, uma célula bipartida. A camada superior dessa célula ela está deslizando sobre a camada inferior. O que vocês estão vendo aqui, ó, sendo registrado, ó, é só o atrito em relação ao deslocamento dessas duas camadas. Ou seja, pessoal, o solo nesse dado momento ele rompeu, o que ele está oferecendo? Está oferecendo a resistência residual, né? Que é o que a gente verifica no plano de falha, né? Vamos lá. O ensaio está se horizontalizando, né? Aqui é uma variação volumétrica, mas isso daqui é só para efeito de curiosidade, né? É só para aproveitar o ensaio, então a variação volumétrica também foi marcada aqui. Mas o que interessa para nós hoje é a tensão cisalhante aqui. Vocês podem notar o seguinte, né? O solo, enquanto ele estava rompendo aqui, ó, aqui perde 1,5, né? O corpo de prova ele sofreu uma negação negativa de volume, né? Ele sofreu um recalque, né, pessoal? Por que ele ocorre isso? Porque durante o processo de isolamento, as partículas elas passam por um processo de ordenação e o que vai acontecer? Às vezes elas podem sofrer expansão ou sofrer um recalque, né? Nesse caso que ele disse ele sofreu aqui uma pequena deformação vertical, reduzindo os vazios. Interessante, né? Depois que passou pela ruptura, vocês notam que a variação de volume começa a crescer, e muito, né? O solo começa a expandir, pessoal.
essa variação de volume, a gente pode até detalhar um pouquinho mais na parte de materiais como areia, né? Cisalhamento da areia. Então, como é que a gente vai obter os parâmetros de resistência de solo, né? A gente vai pegar a máxima tensão cisalhante, né? Atingida durante esse ensaio, certo? Vocês vão perceber o seguinte, ó. O valor de 61,89 foi o maior, pessoal. E com base nesse valor, 61,89. A gente vai traçar uma reta, né? Usando um gráfico com tensão normal e tensão de cisalhamento, né? A gente precisa de 2 pontos para traçar uma envoltória, né, pessoal? Normalmente, o ensaio de cisalhamento direto, nós fazemos de 3 a 4 pontos para fazer a interpolação, né? Então, como nós estamos fazendo apenas uma demonstração para vocês, e o material que a gente está utilizando aqui é uma areia fina média, a gente vai presumir o seguinte: a gente vai presumir que esse solo tem uma coesão igual a zero. Então, para uma tensão igual a zero, a coesão vai ser igual a zero. Ou seja, a nossa envoltória vai partir da origem, né? 0, 0, nosso primeiro ponto, né? Isso só porque o material que a gente está trabalhando trata-se de uma areia, pessoal. E que a coesão é nula. Então a gente está só fazendo uma simplificação aqui, pra, sendo que o correto é repetir esse ensaio 2 ou 3 vezes para tensões diferentes, né? Bom, próximo ponto vai ser a tensão normal que foi trabalhada nesse ensaio, né? No caso foi 100 kPa. E a tensão oscilante máxima, né, que a gente obteve foi 60,9 kPa, né? Certo? A partir desses 2 pontos, pessoal, eu traço uma envoltória. A partir dessa envoltória, a gente pode obter uma equação, né? Equação de reta, conforme vocês já notaram, né? A equação da reta tem uma relação com a tensão oscilante, né? Que vai ser igual a 0,689, né? Vezes a tensão normal. Se nós tirarmos a arctangente desse coeficiente, 0,689, né? Nós vamos obter o ângulo que faz essa envoltória, né? Que no caso aí é 31,8 graus. Se a gente comparar com 2 experimentos que a gente fez no início da aula, no primeiro experimento a gente obteve um ângulo de 32 graus, pessoal, que foi aquele experimento do funil, né? Ou seja, a gente teve um resultado parecido, né? O da placa a gente teve um resultado distante, que foi 28 graus. A gente destaca o seguinte, que o plano de atrito assim, é uma condição diferente, né? A gente fez uma placa de vidro, né? Que não representaria basicamente o que aconteceria no campo, né? E também sem a saturação, você não tem a lubrificação das partículas. No cisalhamento, o ângulo de atrito ele tende a ser menor também, em relação àqueles ensaios lá. Porque como a gente está saturando a amostra, a gente está minorando a resistência do solo. Então o ângulo de atrito tende a ser menor. Em compensação, eu estou comprimindo o solo, estou forçando o solo, adensando, para ele resistir a esse movimento, né? Como eu tendo a compactar, então eu estou majorando essa resistência aí pela compactação, né? Então realmente não dá para a gente dizer, aqueles experimentos servem para medir a resistência do solo. Não é bem assim, né? O solo ele pode ter resistências diferentes para condições diferentes, né? Ele não é homogêneo, mas de toda forma não vai validar os resultados que obtivemos, né? A gente teve resultados simples, mas com resultados muito próximos, né? E comparado com os resultados que a gente teve aqui. Então, só para concluir, pessoal, essa última etapa aqui é a desmontagem da célula, né? O que a gente tem aqui?
O laboratório que ele está tirando, vai tirar bastante alavanca, os pesos, né? E vai tirar, e no final ele vai tirar essa amostra que foi ensaiada, né, pessoal? Eu não vou mostrar aqui, né, para não se estender muito, mas ao retirar a amostra, ele vai mostrar essa célula com deslocamento de 4,52 milímetros, né, que foi registrado, né? Com isso, pessoal, nós concluímos a aula de hoje. Espero que a aula tenha sido clara para vocês. Não é um ensaio muito fácil, né, de ser realizado, a mecânica dos solos. Eu agradeço a presença de todos e até o próximo vídeo.